para a gente poder acabar aqui essa parte de camada física, falta a gente falar sobre multiplexação. A gente falou sobre modulação de dados, né? A modulação é você transformar o sinal num sinal mais adequado para a transmissão. Então, eu tenho um sinal analógico, quero transformar em digital para transmitir, né? Usar o QAM, ou então eu tenho um sinal analógico, quero transformar em digital. Né? Todas essas questões aí que a gente falou. Mas também é importante uma outra coisa, um outro conceito, chamado multiplexação. Né? A multiplexação dos sinais, ela são os mecanismos que permitem, tem alguns mecanismos de multiplexação, são os mecanismos que permitem que você transmita mais de um sinal ao mesmo tempo no mesmo canal, né? A gente já falou alguma coisinha, já pincelou alguma coisa disso aí em algum momento aí para trás, mas vamos falar de uma forma mais formal agora, né? A gente vai falar então nas técnicas de multiplexação que vão permitir que a gente, na verdade, é como se a gente transformasse um canal em vários, né? Como se a gente permitisse transmitir mais de um canal. Como se a gente permitisse, não, a gente permite, através dessas técnicas, transmitir mais de um sinal ao mesmo tempo no mesmo canal de transmissão. Isso é muito útil porque muitas vezes você tem um canal que tem uma capacidade de transmissão muito maior do que a taxa de transmissão do sinal. Então você tem um sinal, sei lá, de 1 megabit por segundo, ou vários sinais de 1 megabit por segundo para transmitir, mas eu tenho um canal de 10 megabits por segundo. Então é desperdício transmitir só um sinal aí. Eu poderia transmitir 10 ao mesmo tempo, né? Cabe 10, não cabe? Eu tenho 1 megabit por segundo, tenho um canal de 10 megabits por segundo. Então eu tenho algumas formas de misturar isso. Eu tenho uma delas chamada TDM, ou Time Division Multiplexing, o FDM, que é Frequency Division Multiplexing, o WDM, que é Wavelength Division Multiplexing, e o CDM, que é Code Division Multiplexing. Vamos falar sobre cada uma delas. Isso é simples, isso não é complicado. Vamos falar sobre o primeiro deles. Essas divisões aí, é multiplexação por divisão de tempo, de frequência, comprimento de onda e código. O nome meio que já diz o que ele faz, né? Vamos ver então, se diz mesmo, né? O TDM, que é o multiplexação por divisão de tempo, é mais ou menos o conceito que vocês talvez tenham visto lá em sistemas operacionais, de como que um sistema operacional ele consegue executar várias tarefas ao mesmo tempo. Na verdade, o que ele faz é uma multiplexação por divisão de tempo. Ele divide, você tem um processador só, né? Hoje em dia a gente tem vários núcleos, mas imagina que você tem um núcleo só, um processador só. Você tem várias tarefas sendo executadas simultaneamente, mas você só tem um cara para processar. Então, o que você faz? Você dá um pouquinho de tempo para cada uma das tarefas. Isso é uma multiplexação baseada na divisão de tempo. É o Time Division Multiplexing. Então, eu posso fazer isso numa transmissão também, num sinal. Eu tenho um canal e eu falo, ó, agora é sua vez de transmitir. Agora é você, agora é você, agora é você. Não, agora é você. Aí, quando acabou todo mundo transmitir, eu volto primeiro. Agora é você, agora é você. É o que a gente chama de round robin, né? Você vai falando que dá a vez de todo mundo, quando chega no último, você dá a vez do primeiro de novo. Né? Os primeiros sistemas de telefonia analógica funcionavam assim. Era baseado em TDM. A telefonia fixa também funciona assim. Né? Então, a ideia básica é que eu tenho duas formas de fazer isso. Né? Eu tenho o chamado TDM síncrono, em que eu tenho os slots de tempo, eu tenho os intervalos de tempo específicos. Então, assim, cada um tem 10 milissegundos de transmissão. Então, esse cara transmite durante 10 milissegundos, depois esse durante 10 milissegundos e tal, até chegar no último aqui. Quando chega no último, volta o primeiro, e assim por diante. E o cara do lado de cá, o demultiplexador, esse é o multiplexador, esse é o demultiplexador. O demultiplexador, ele sabe que esse primeiro aqui é o do 1, aí daqui a 10 milissegundos é a informação do 2, durante 10 milissegundos é do 3, durante 10 milissegundos é do 4, até que chega no último ele volta pro primeiro. Então esses caras estão sincronizados, né? Por isso que é 5. Né? Eles estão sincronizados porque esse aqui vai botando a informação de cada um deles a cada 10 milissegundos, e esse aqui a cada 10 milissegundos também vai jogando a informação pro destinatário. Essa solução aqui é muito legal quando você tem um fluxo contínuo aqui, quando todos esses caras sempre têm coisas para transmitir. Mas às vezes acontece de não ter, às vezes acontece desse cara aqui transmitir muito, esse aqui transmitir pouco, aí de vez em quando eles dão uns picos de transmissão e tal. Então, nem sempre você vai ter coisa para transmitir em todos.
E aí, se você fizer exatamente desse jeito aqui, tem hora que vai ficar, esse espaço está reservado para o 2 transmitir, o 2 não tinha que transmitir. Então vai ficar vazio. Sendo que às vezes o N está cheio de coisa para transmitir aqui. Então você não divide tão bem a capacidade do seu canal. O mecanismo é simples, é fácil de implementar, isso é muito bom. Mas ele é bem válido quando você sempre tem coisa transmitindo. Na telefonia você sempre tem coisa transmitindo, sua voz está sempre indo. Nem que seja a voz do fundo e tal. Então, telefonia tradicional, isso aqui é muito usado. Mas, uma outra forma de multiplexação por divisão de tempo é você dividir o tempo em vários quadros, em vários pedaços, e você coloca a transmissão do cara junto com a identificação de quem foi que transmitiu. Então você faz o round robin também, você fala assim, um pouquinho de cada um. Então, primeiro é o A que transmite, depois é o B, depois é o C, depois é o D. Depois volta a ser o A, depois volta a ser o B, depois quando era a vez do C, o C não tem nada mais, porque já transmitiu, eu tinha só um pacotinho, ó. O C aqui é o pacote, então só um pacotinho, só uma mensagem, não tem mais mensagem, ele já transmitiu a vez passada. Então ele cede a vez dele para D. Aí D transmite. Aí A transmite que tem coisa. Aí B já transmitiu os dois dele, então cede a vez para C, que por sua vez cede a vez para D que transmite. Então fica A transmitindo, depois B, depois C. Depois D, depois A, depois B, aí não tem mais C, que já transmitiu, e depois D. Aí depois A, aí depois D de novo, porque B já transmitiu 2 vezes. Aí depois A de novo, pronto, acaba a transmissão. Né? Então, você tem um quadro que você tem um cabeçalhozinho aqui, dizendo quem transmitiu e qual foi a informação, depois quem transmitiu, qual foi a informação, porque nem sempre o começo do quadro é sempre o mesmo. Aqui, ó, aqui foi A, aqui já foi D. O segundo aqui foi B, o segundo aqui foi A, o segundo aqui foi C, o segundo aqui foi B. E aqui foi diferente de novo, ó. Foi D de novo, foi A, o começo é igualzinho do 2 aqui, mas o 3 aqui já era B, aqui é D. Então já pode mudar um pouco, porque de acordo com o que tem de mensagem aqui esperando para ser transmitido, né, de dado aqui. Então, quando você tem dados, um fluxo contínuo de dados, você tem sempre dados a ser transmitido, todos as fontes de dados muito parecidas, isso aqui funciona bem, é simples de implementar. Esse aqui é mais complicado, você tem que ter um cabeçalho, identificador, você tem que olhar para o identificador para ver quem está transmitindo, para ver para quem que é. Não é que seja complexo, mas é um multiplexador um pouco mais elaborado. Então isso aqui vale só quando você tem esse desbalanceamento aqui entre as fontes, né? Tem hora que um tem muita coisa para transmitir, o outro não tem nada para transmitir. Beleza? Bom, isso aqui eu vou pular isso aqui agora. Vou falar sobre o FDM, que é mais interessante no momento. O FDM é a multiplexação por divisão de frequência. Então, lá eu estava dividindo por tempo, dando um pouquinho de tempo para cada transmissão. No FDM, eu dou uma frequência para cada transmissão. Eu pego e coloco eu uso para cada sinal, para cada sinal que eu quero transmitir, para cada fonte de dados, eu uso um sinal com uma frequência diferente, né? Então eu posso usar, por exemplo, para transmitir o QAM, ou PSK, ou ASK, porque todos esses três modulações, ASK, PSK e QAM, elas mexem com a amplitude ou com a fase do sinal, mas nunca mexem com a frequência. Então o sinal tem uma frequência só. Então eu posso ter um sinal, seja QAM, ASK ou PSK, com uma determinada frequência para transmitir um sinal, com outra frequência para transmitir outro sinal. E aí, no destino, basta que eu tenha um filtro, que filtre uma determinada frequência de um sinal. Né? Eu já falei com vocês que eu posso construir um filtro com circuito RC, ou RLC. Quando a gente estava falando lá em Fourier, em harmônicas, eu falei isso com vocês. Né? Então eu consigo misturar sinais de frequências diferentes e depois separar eles com os filtros. Um filtro passa baixa para pegar só o sinal de frequência mais baixa, um passa faixa para pegar só uma faixa intermediária e um passa alta para pegar só um sinal de uma frequência mais alta. Beleza? Então eu consigo dividir o sinal por frequências diferentes. Então eu posso ter uma certa faixa, uma certa frequência para cada sinal transmitido. Com isso eu posso misturar infinitos sinais? Não. Quando eu falo que eu vou deixar uma frequência para o sinal, na verdade eu acabo deixando uma faixa de frequência. Não dá para deixar uma frequência só. É uma faixazinha. O sinal pode dar uma variadinha de frequência, até por interferências, coisas assim. Então, normalmente, você tem lá um sinal aqui, ó. Por exemplo, aqui,
Isso aqui é um exemplo de um sinal de 100 kHz, né, de faixa de frequência, e com uma banda de guarda, né, uma diferença entre essa transmissão e essa transmissão, a banda de guarda, de 10 kHz. Então, se aqui é um sinal que vai de 0 a 100 kHz, o próximo começa só em 110, para garantir que não, porque os filtros, né, que eu vou falar, para receber eu vou ter que filtrar o sinal de 0 a 100. Eu não consigo fazer um filtro que só pegue de 0 a 100, 101 já não pega mais. Os filtros, normalmente, eles recebem o sinal de 0 a 100 e a partir de 100 ele vai atenuando o sinal, mas ainda pega um pouquinho do sinal. Então, para evitar a interferência entre um sinal e outro, você coloca uma banda de guarda aqui de uns 10 kHz, por exemplo. Certo? Uma variaçãozinha qualquer. Exemplos típicos aí do FDM, da multiplexação por divisão de frequência, são o acesso à internet, o ADSL, Asymmetric Digital Subscriber Line, é o que vem, por exemplo, para quem assina internet aí com a Oi, né? Oi Fibra hoje em dia não, mas a Oi que vinha na próprio cabo, né, de telefonia, ele fazia o seguinte, como a nossa voz só usa de 0 a 4 kHz, a gente viu isso, eu falei isso com vocês, e o par metálico que chega da central até a casa da gente, ele permite transmitir frequências muito maiores do que só de 0 a 4 kHz, alguém teve a ideia de pegar de 25 kHz para cima e usar para transmitir dados, né? Transmitir dados. Então aqui, ó, por exemplo, só o DSL1 lá, o mais simples, de 25 a 138 kHz, ele usa para transmitir dados da sua casa para a central, e de 138 Hz a 1104 Hz, ele usa para transmitir da central para sua casa, que é o downstream, né? O fluxo para baixo. Aqui é upstream, o fluxo para cima. Né? Então eu consigo transmitir no mesmo cabo dados, nos dois sentidos, um está em cada faixa de frequência, e a voz também. Então quando você tem uma DSL, por exemplo, você liga o aparelho de telefone, você tem que botar um filtro na frente. Você não liga o aparelho de telefone direto na linha telefônica, você põe um filtro. O filtro é um filtro mesmo, você abrir, ele tem só, lá dentro ele tem um resistor e um capacitor. É um filtro RC, é um filtro que permite passar frequências baixas. Então ele deixa passar frequências abaixo de 4 kHz e filtra essas frequências para que essas frequências aqui não danifiquem ou não gerem interferência, não gerem ruído no seu aparelho de telefone. Né? O seu modem de ADSL, se você tem ADSL em casa, o seu modem ADSL, ele já tem um filtro interno, ele não precisa disso porque ele já é feito para trabalhar assim, então internamente ele já tem um filtro que não deixa passar essas frequências aqui menores do que, sei lá, 20 kHz. Então daqui para frente ele deixa passar e aí ele interpreta isso como dado, né? Então você consegue separar o que é dado do que é voz, tá certo? É um filtro bem simples mesmo. O filtro você abrir um filtrinho daquele dentro só tem um resistor e um capacitor. Né? E a frequência de corte do filtro é 1 dividido por R vezes C, né? 1 sobre RC. Resistência vezes a capacitância. Outro exemplo é o TV a cabo, CATV, né? Cable TV. A TV a cabo também, na verdade, porque a TV não precisa nem ser a cabo, a TV analógica, a TV digital, o rádio, né? Tanto a AM quanto a FM, você tem frequências diferentes para as rádios, né? Então a portadora lá do FM, do AM, ela tem frequências diferentes de acordo com a frequência da rádio. E tem um espaçamento para você garantir que uma rádio não vai se sobrepor a outra, senão não vai sobrepor e você não vai conseguir eliminar, não vai conseguir filtrar o sinal. Mesma coisa para TV, cada canal tem uma frequência diferente, seja pelo ar, seja pelo cabo. Pelo cabo é que, além de tudo, você ainda tem uma faixa aqui de frequência reservada para upload e download na internet. Né? Além dos canais de vídeo analógicos, ou hoje em dia digitais, você ainda tem uma faixa aqui para transmissão de dados. Né? E tudo isso você tem filtros nas pontas que permitem você filtrar só o dado que te interessa. Beleza? Então falamos nos dois aí, o ASN, ASN, doido, o TDM e o FDM, né? Por divisão de tempo e por divisão de frequência. E agora a gente vai falar num outro mecanismo de multiplexação chamada WDM. Não sei se vocês já ouviram falar em WDM, ou então numa variantezinha dela chamada DWDM, que hoje talvez seja mais famosa, né, essa variação, mas é um tipo de WDM. Tá? WDM quer dizer Wavelength Division Multiplexing. Multiplexação por divisão de comprimento de onda. Aí vem a pegadinha do malandro.
comprimento de onda, professor, por divisão de comprimento de onda. Comprimento de onda não é o inverso da frequência? Então, ou a frequência é o inverso do comprimento de onda, né? 1 sobre o comprimento de onda, tanto faz. Ou seja, se eu dividir um sinal por comprimento de onda, não é a mesma coisa que dividir pela frequência? Se eu filtrar os sinais de frequência mais baixa, não é a mesma coisa que filtrar os sinais de comprimento de onda mais alto? Isso não é a mesma coisa? É exatamente a mesma coisa. Então, WDM e FDM são exatamente a mesma coisa. A diferença de um para outro é que é uma questão só meio que de terminologia para você não confundir. Porque o WDM é uma multiplexação por divisão de frequência, mas é quando você está dividindo por luzes de frequências diferentes. Que você usa para transmissão em fibra ótica, por exemplo. Que você pode ter luzes com frequências diferentes. Só que se eu for usar FDM, o termo FDM está muito associado a sinais eletromagnéticos, com radiofrequência, né? Com frequências diferentes. E quando você usa luz, apesar de conceitualmente ser alguma coisa, a forma como você multiplexa e demultiplexa a luz é diferente. Para multiplexar a luz, você tem que ter um prisma, para demultiplexar também, né? Para concentrar todas as luzes, misturar as luzes e separar as luzes. Então você tem que ter um prisma. Então o princípio de implementação da multiplexação é um pouco diferente. Como é um pouco diferente, deram um nome um pouquinho diferente, chamado de multiplexação por divisão de comprimento de onda, né? Wavelength Division Multiplexing. Mas é basicamente separar luzes de frequências diferentes. É o que é usado na fibra ótica. Então, sempre que a gente fala em WDM, é fibra ótica, né? E aí a gente tinha, originalmente, aí 2 comprimentos de onda, às vezes 3, no máximo 4 comprimentos de onda diferentes. Esse era o WDM, Wavelength Division Multiplexing. Então, transmitir uma fibra, 4 sinais diferentes, né? 2 sinais diferentes. Mas depois a galera melhorou esses prismas aí que fazem essa divisão e essa junção dos sinais e conseguiu melhorar a tecnologia para você conseguir misturar mais feixes de luz, mais sinais de luz ao mesmo tempo, de frequências diferentes. 4, 8, 16, 32, 128, 256 feixes de luz. E aí a gente começou a chamar isso de DWDM, que era o Dense Wavelength Division Multiplexing. Multiplexação por divisão de comprimento de onda denso. É bem denso, porque você consegue colocar muitos comprimentos de onda ao mesmo tempo num canal só de transmissão. Então o DWDM e o WDM são isso, né? A divisão por multiplexação de frequência, a multiplexação por divisão de frequência, mas quando você está lidando com sinais de luz, né? Como aqui o desenho está mostrando aqui mais ou menos, tentando mostrar isso. Tem um prismazinho aqui, ó, que recebe as várias fontes de luz e transforma numa só. Aqui está representando as várias, um arco-íris, mas isso aqui se mistura numa luz só. Do lado de cá você separa, né, para esses 3 carinhos aqui. Beleza? Então o DWDM é como se fosse um FDM, como se fosse uma multiplicação por divisão de frequência, mas no qual a frequência é a frequência da luz, certo? Bom, vamos lá então. Vamos falar no último, para a gente finalizar essa parte de multiplexação, né? Essa parte do canal físico e a camada de enlace. O CDM é o mais doido deles, né? É a base da telefonia digital, né? É o mais doido, vocês vão ver aí, mas é porque ela é baseada em algumas coisas de álgebra linear e aí às vezes dá um nó na cabeça da gente. Assim, eu vou falar em que CDM em 5 minutos, sendo que quando eu estudei CDM em uma semana, um curso todos os dias, 8 horas por dia, né, de segunda a sexta. Claro que a gente foi estudar a fundo como é que funcionava, até os princípios na telefonia digital e tal. Aqui é só para vocês terem noção de como é que é. A ideia do CDM é o seguinte, ao invés eu não vou dividir nem os sinais no tempo, ou seja, vai todo mundo transmitir ao mesmo tempo. No FDM é assim, todo mundo transmite ao mesmo tempo, só que em frequências diferentes. No TDM, todo mundo transmite na mesma frequência, só que em tempos diferentes. No CDM, todo mundo transmite ao mesmo tempo e na mesma frequência, só que com códigos diferentes. Então você transmite o sinal com códigos ortogonais.
Lembra lá de álgebra linear? Códigos ortogonais, né? Bases ortogonais são aquelas que você, num espaço vetorial, você consegue desenhar um vetor baseado nesses vetores ortogonais, esses códigos ortogonais. E aí, assim, dado um ponto no espaço, você sempre pode representar ele como uma composição dos 3 vetores ortogonais, se for tridimensional, ou dos 4, se for quadridimensional. Só tem uma forma de representar. Como assim? Vamos relembrar aqui, ó, é mais fácil quando a gente olha geometricamente aqui no espaço tridimensional. Se eu tenho esse ponto aqui, ó, esse ponto aqui, que está em vermelho, ele é um ponto em que ele tem uma certa dimensão, vou chamar essa dimensão y, dimensão x e dimensão z. Eu tenho uma certa dimensão y, uma certa dimensão x e uma certa dimensão z. Então, a composição de especificamente esse valor de y com esse valor de x com esse valor de z me dá esse ponto aqui. Esse ponto, dado esse ponto, se eu quiser decompor ele nesses 3 eixos, vai dar sempre esse valor de y, esse valor de x e esse valor de z. Né? É o que define o ponto. Eu não tenho como definir o ponto de outra forma. Então, o ponto é definido por esses 3 eixos. Imagine agora que esse eixo aqui ficasse variando o valor dele no tempo. E esse eixo aqui também, e esse eixo aqui também. Esse ponto ia ficar passeando aqui, né? Imagina que esse eixo aqui variasse, né? Ele variasse aqui de acordo com a amplitude do sinal que vai variando ao longo do tempo, né? É um sinal senoidal, um sinal de áudio que eu estou transmitindo, alguma coisa assim. Vai variando ao longo do tempo, uma senoide, sei lá. Esse aqui também, porque é outro sinal, e esse aqui que é outro sinal. Esse cara aqui vai ficar, esse ponto aqui vai ficar bailando aqui, né? Porque ele vai ser sempre uma composição dos 3. Se a partir desse ponto aqui, esse aqui é um celular transmitindo, esse é outro, esse é outro. Esse ponto aqui é a mistura dos 3 sinais no espaço. Se em algum momento eu quiser saber, eu sou a estação rádio base, né, antena lá da operadora, eu recebo esse ponto vermelho, que é a mistura dos 3 sinais. Se eu quiser saber o que esse cara aqui transmitiu, eu tenho que pegar esse sinal e fazer a projeção dele nesse eixo. Aí eu consigo saber a variação só nesse eixo, saber só o que esse cara transmitiu. Se eu fizer a mesma coisa nesse eixo, eu consigo saber só o que esse cara transmitiu. Se eu fizer a mesma coisa nesse eixo, eu consigo saber só o que esse cara transmitiu. É uma viagem, mas funciona. E funciona mais ainda, porque as estações radiobases, as antenas, elas usam vetores que são base de um espaço vetorial não de 3 dimensões, mas de 50 dimensões. Então você tem códigos que são ortogonais entre si, e são 50 códigos diferentes que formam uma base ortogonal. Então você consegue misturar 50 sinais ao mesmo tempo, na mesma frequência, e chega do outro lado, você só faz a projeção do sinal no vetor que representa um determinado aparelho celular e pronto, tudo funciona. É o princípio do GPS, é o princípio da telefonia celular até hoje, tá? CDMA, 3G, o MTS, 4G, 5G, todo mundo usa esse conceito aí, porque todo mundo pode transmitir ao mesmo tempo em todas as frequências. Transmitir em todas as frequências é muito legal, porque às vezes tem frequências que estão sofrendo muito ruído, então até a antena pode falar, não usa essa frequência não, vai todo mundo um pouquinho mais para cima, um pouquinho mais para baixo, então dá para se adaptar, entendeu? E esse vetorzinho aqui, que são os vetores ortogonais, que cada aparelho celular, quando se conecta numa antena, recebe o seu, é o que a gente chama de chip code. Na verdade, não é quando ele se conecta, não. Quando o aparelho celular se conecta, ele tem um canal comum, que é uma frequência lá específica, que ele manda para que a antena fica falando, olha, eu tô aqui, eu sou a antena da TIM, eu tô aqui, tô aqui, tô aqui. E aí o celular, se você tem um celular da TIM, ele vai se conectar. Aí o celular avisa para a antena, ó, eu tô aqui também, tá? Meu número é tal. A antena fala, beleza, você tá aí, tudo bem. Quando a antena receber uma ligação para esse número, ela avisa também para a rede de telefonia, todo mundo sabe. Em algum momento, se ela receber alguma ligação, ela vai se contactar com esse aparelho celular, vai falar, ó, tem uma ligação para você se conversar comigo nessa ligação aqui, para a gente conversar, você usa o chip code e tal, ou seja, você usa esse eixo aqui, esse vetor ortogonal aqui, tá? Você codifica usando esse vetor. Aí você vai codificar sua voz usando esse vetor, e a antena vai transmitir para você usando esse vetor, pronto. A sua comunicação, apesar de você poder transmitir ao mesmo tempo que todos os outros aparelhos de telefonia, a antena lá ela vai conseguir interpretar o seu, porque só o seu que está vibrando nesse eixo aqui, que está variando nesse eixo.
só o seu, que é baseado naquele vetor código ortogonal lá, que não se mistura com ninguém. Essa é uma viagem, né? Mas funciona, tá? E funciona bem. Todos os nossos aparelhos celulares funcionam assim. Não vou entrar muito a fundo nisso, só para vocês saberem que existe. E vocês saberem também que álgebra linear tem muita utilidade. Se não fosse a álgebra linear, a gente não teria um celular digital do jeito que a gente tem hoje. E esse troço aqui funciona muito bem, o CVM. Beleza? Eu vou aproveitar e vou passar para vocês. Com isso a gente encerra a parte de camada física, que os conceitos principais são esse de multiplexação, de você misturar os sinais, e de modulação, né, que é mudar os sinais. Eu mudo os sinais até para depois poder multiplexar, para depois juntar eles, vários sinais num meio só. No ar, por exemplo, se eu não pudesse multiplexar por frequência, por exemplo, eu não poderia ter várias estações de ar, de rádio transmitindo ao mesmo tempo, com TV transmitindo ao mesmo tempo, com Wi-Fi funcionando, com telefonia celular. Cada um deles está numa faixa de frequência diferente. Né? Beleza? Vamos lá. Eu vou aproveitar e vou passar para vocês, então, mais duas atividades que vão ficar lá. Uma vai ser sobre multiplexação e uma é sobre um tipo de modulação que a gente não viu, mas que é baseado em algumas coisas que a gente falou aqui, que é o FDM, que é Orthogonal... Agora fugiu o nome. Bom, o FDM. Eu vou mandar para vocês, fugiu o nome da sigla. Eu vou mandar para vocês darem uma olhada, darem uma lida, são alguns conceitos interessantes e tem um questionário para vocês fazerem depois. Tá? Isso já vai compondo junto com aquela atividade que eu até não postei a nota ainda, eu vi aqui um dia desse que eu não postei a nota, um absurdo, falha minha, daquela questão que a gente fez de Fourier, tá certo? E junto com essas outras atividades a gente vai juntando para formar a nossa nota C3. Né? A partir da semana que vem a gente começa a falar na camada de enlace, que é bem mais curta do que a camada física, tá? A gente vai falar sobre o funcionamento da internet, o funcionamento do Wi-Fi. Vamos acabando já, né? Beleza, pessoal? Vou fazer uma chamadinha aqui. Tá quase na nossa hora. Mas os questionários eu vou deixar já lá. Não deixem de fazer, porque valem nota. Eu vou botar a nota de Fourier depois, mas quem fez deve estar tranquilo. Acho que normalmente não tem muito erro, não. Vou colocar aqui. Cadê? Lançar. Opa. Fiquei errado aqui. Lançar falta. Espera aqui só um minutinho, pessoal, para eu fazer uma chamada bem rápida aqui. Vamos lá, vamos ver aqui. O questionário, vocês podem olhar daqui a pouquinho, já vai estar lá no ar, tá? Com prazos aí pra vocês fazerem. Hoje é dia 23, é isso? Isso aí, né? Vamos ver aí, Bruno tá aí, Davi, Edson, Felipe não está, Gabriel está, Henrique, Cliver está também, Lucas Alves, Lucas Coelho não, Maiane tá, Renato não, Juan está, Ronaldo está. Beleza. Beleza, pessoal. Tá na hora aí, vocês estão liberados, né? Eu vou postar lá, depois eu vou colocar lá os questionários.
E aí não deixem de fazer, tá? Consultem lá direitinho. Boa noite aí, pessoal. Boa noite, professor.